Muito bem, bem-vindos mais uma vez a, a mais um vídeo que busca, através de uma entrevista, explorar mais temas que, num geral, tenham a contribuir com a saúde, Sim. que é quando a roda roda, né? Sim. E aqui comigo está o professor Sandro Leite, que eu vou pedir para se apresentar e depois a gente entra no tema que nos corresponde hoje. Grato por ter aceito o convite, professor. Eu que agradeço. Você quer se apresentar? Sim, Sua sim. jornada? Tá bom. Assim, brevemente falando, comecei como artista plástico autodidata, né? Tenho uma produção de arte abstrata, especialmente sobre papel. Um, minha última produção, antes de enveredar mais para a área acadêmica, foi um tipo de um rabisco mais inconsciente. É um trabalho que eu pegava um papel em branco, com bico de pena e nanquim, eu ia traçando linhas aparentemente descompromissadas, mas que no final ela gerava geralmente uma forma parecida com o abstrato, ficava Hum, entre termo. Então era um pouco esse movimento do as linhas aleatórias que vão formando por conta própria, por desejo próprio, uma figura. E vinha coisas como elementos vegetais, vinha figuras meio humanas, né, um pouco híbridas, um pouco até do que Jung vai colocar como teriomorfo, uhum, que é a relação do animalesco, uma fusão da... uhum, Então, um pouco mais nesse contexto. Depois eu me enveredei para academia, eu fiz licenciatura em artes e trabalho com isso até hoje, sou professor de graduação da área de artes visuais, fotografia. Logo na sequência eu fiz arte terapia, né, que é curso de especialização, de lá para cá também, isso foi em 2002. uhum, De lá para cá tenho trabalhado muito com isso, tanto na associação, no apoio, na revista, quanto o próprio atendimento, enfim, participação em congresso, tudo mais. E defendi meu mestrado em 2012 e recentemente, em 2019, meu doutorado na PUC aqui de São Paulo, em psicologia clínica, no núcleo de estudos junguianos. uhum, E de lá para cá agora estou publicando mais academicamente, até para colocar o valor da arte terapia como recurso e também como uma profissão assim, importante, que uhum, usa elementos das artes, especialmente das visuais, como forma de expressão assim, legítima de fato, que pode assessorar no processo de construção, né, do autoconhecimento, de como que essas formas de expressão elas ajudam a estruturar, né, de uma forma assim, bastante concreta, efetiva e visual, uma uhum, experiência interior. uhum. Então isso de fato... Eu ia te perguntar exatamente isso, assim, né? Como primeiro estímulo, né, da nossa conversa, como a arte terapia, ou arte expressão, né, porque nem sempre está num, num acompanhamento terapêutico, né? Sim. Mas como no geral, ou mais de forma mais profunda, a arte expressão pode nos aproximar de nós mesmos, né? Que essa talvez seja o grande lance da vida, né? A autorrealização, que daí pode ser o processo de individuação, ou sei lá Sim. como cada um É. quiser chamar, ou teorizar a descoberta da vida pela vida, né? Sim. E como isso, através da tua visão, tua jornada, né? Como a arte pode contribuir com essa... Sim. Eu entendo que quando se faz alguma coisa, se dá uma forma, seja corporal, seja sonora, seja visual, aquela forma ela já traz um conteúdo. Então, assim, Hum, a forma é conteúdo, né? Então, por mais que o paciente naquele momento ele
não esteja consciente, e geralmente é assim que acontece mesmo, ele vai produzindo, até porque tem uma demanda interior, e o material que ele utiliza ajuda a dar forma. Então, sempre falo para o paciente também, né? Nós não precisamos ter pressa para entender o que está acontecendo, né? Para chegar num significado, mas vamos mais nos atentar assim, a se permitir experimentar coisas, né? Porque nesse experimentar, nesse dar forma, eu estou plasmando ali de forma de fato concreta um conteúdo. E uma hora ele emerge, ele vem para a consciência, sempre diria, vem na hora certa, ou no momento apropriado para eu ter de fato, fazer um bom uso daquele elemento que veio em algum momento, espontaneamente, mas que num certo tempo ele conecta, que ele faz um certo sentido. Então aquilo é o ganho terapêutico. Contigo falando me faz mais uma vez observar esse processo como algo não violento e doce, no sentido de que a expressão e esse processo de conscientização, ele é desde o nível mais sutil e inconsciente, ele vem vindo aos poucos para não vir, porque às vezes é algo muito duro, né, que poderia arrasar com a consciência, né, com as estruturas, ele vem aos pouquinhos, exatamente como uma porta de fundo para poder se mostrar como deve, né? É como se fossem pequenos sinais, né? O próprio Jung, ele sempre diz para nós, ele até usa uma imagem para poder ilustrar a força e assim a violência do inconsciente, que é, quanto mais eu entendo que há uma relação, que é possível uma relação entre consciente e inconsciente, mais eu me abro para uma experiência que vai permitindo que ele se coloque aos pouquinhos. E se colocar aos pouquinhos é ter a certeza de que não serei violentado pelo inconsciente. Um tsunami ou uma onda, uma onda que você pega e surfa e se diverte e aprende e brinca com o mar, ao invés de ser destruído. Isso pode aparecer nos nossos próprios sonhos, né? Situações de inundação, grandes ondas ou qualquer tipo de catástrofe, cataclismo, que vai além daquilo que você pode controlar. Né? Podem ser sinais da não aceitação dessa relação e de quanto eu estou, talvez, não permitindo que ele se manifeste como deveria, porque o inconsciente vai te alimentando, né, na consciência. Então, a arte-terapia, de alguma forma, trabalhar com lúdico, com criativo, ela vai tocando, né, sutilmente nesses elementos, né, que estão lá submersos e vão trazendo paulatinamente para a consciência. Então, e aí você vai fazendo uma costura. Acho que esse termo, eu gosto desse termo, vai fazendo uma costura. Isso, o que é uma costura? Você vai criando uma trama. E quanto mais firme a trama, mais garantias você tem, né, de sucesso para poder lidar com outras demandas muito mais profundas. Sim. Já que está trabalhando com estruturação, né, essa trama, quanto melhor relacionada, né, melhor, né? Um patchwork da vida, assim, um patchwork do inconsciente, né? O mosaico tem essa função também. O mosaico é maravilhoso, né? O mosaico tem um poder dentro dessa, no sentido de pré-estrutura, fragmentação, nova união e ressignificação. Isso, é um novo sentido a partir... Então, por isso que a relação entre a expressão, a forma e o conteúdo, ela se dá nesse... Né? Não é o fazer pelo fazer, por mais que eu não entenda por que eu estou fazendo, que essa demanda vem bastante mesmo, né? Mas não tenha pressa. Vamos fazendo, né? Uma hora as coisas vai sendo colocado luz,
né? A gente vai compreendendo. Uhum. Né? E o que então, dentro dessa linha do que a gente está abordando aqui, o que são as paisagens sonoras? Psíquicas. Sonoras, tem as sonoras também, né? Tem também. As paisagens psíquicas. A paisagem psíquica, na verdade, é uma técnica de pintura que eu criei. Uhum. Criei empiricamente no próprio processo da arte-terapia, né? Tecnicamente ela foi sendo refinada. A princípio trabalhava com argila, depois fui para outro material mais claro e mais maleável, que é o gesso, né? E a técnica da paisagem psíquica eu venho trabalhando na arte-terapia e venho estudando também academicamente. Então, meu mestrado e meu doutorado, eles utilizaram como recurso de intervenção a paisagem psíquica. Como ferramenta? Como instrumento de intervenção, isso. Então, é uma técnica que permite a visualização da dinâmica psíquica. Né? Tem um estudioso da época do Jung, que é o Rorschach, né? Eles eram contemporâneos, que fez os blocos, né? de tinta, que são manchas de tinta, e que é muito estudado, que lá tem uma efetividade muito grande no trabalho para entender a dinâmica psíquica. É como se fosse o Rorschach, mas o próprio paciente faz o seu. Ele não tem uma pré-forma, uma pré-imagem que ele põe o significado, ou seja, ele cria a própria forma e ele acaba criando o próprio significado depois. Isso. E essa que é a grande questão, porque a paisagem psíquica é uma pintura sobre água, é sobre a superfície aquosa. Sempre. Tá. Então, quando você pinga tinta sobre a água, há uma química que não permite que eu construa algo que eu desejo. Não é controlado. Muito em parte. Então, é esse que é a grande questão. Então, geralmente, as produções finais, você gera uma obra, ela é abstrata. E quando eu trabalho com abstrato, eu dou mais vazão para o acionamento do campo simbólico. Então, a pessoa vai associar o que vier de mais importante e pertinente do próprio processo dela. Então, nesse sentido, a paisagem, né, parafraseando lá o Rorschach é estático, é mancha pronta que a pessoa associa. Na paisagem psíquica, a própria pessoa faz a sua própria paisagem. Então, nesse sentido, paisagem é psíquica porque interior. Então, a própria pessoa cria a sua paisagem, por isso que foi também nomeado com esse termo. Pois é. E a paisagem, ela é composta por diversos elementos, seja numa paisagem aqui como a gente está hoje em São Paulo, né? Uma paisagem de prédios, uma paisagem de carros, ou algo predominante, né? Ou num campo, uma paisagem de árvores, paisagens naturais. Isso. Então, quando fala paisagem, já me vem não uma só imagem, ou seja, não é só um prédio ou uma árvore que deve ser vista ali. Teu trabalho, então, eu te pergunto, né? Sugere que tenham mais elementos para que se veja mesmo a paisagem, não só um elemento dessa paisagem? Isso. Então, cada sessão se faz uma paisagem. Né? Então, e com certeza, aquilo que é constelado ali traz outros elementos. E a paisagem, não só aquilo que é visto, que eu olho e vejo, né? Mas aquilo que também está submerso. Então, se você pensar em paisagens cósmicas, pode vir. Paisagens submersas. Subterrâneas. Então, nesse sentido, até essa relação dessa dinâmica consciente e inconsciente. Sim, muito legal. Né, o olhar para baixo e para cima, ou para fora e para dentro. Isso. Você faz algum tipo de estímulo para que isso seja direcionado de alguma forma? A sua paisagem
Bom, no final todas são internas e externas Sim, e sim. né, o que está em cima é o que está embaixo, né, desde o princípio. Sim. Mas para que o enfoque ou a inclinação desse estudo vá para uma direção, você faz algum tipo de indicação? Geralmente, quando eu faço esse trabalho, vem muito de uma demanda pessoal, que a pessoa ela está precisando acionar, Aham. né? Então, pode ser, por exemplo, um questionamento que a pessoa tem, existencial, tem uma demanda, tem um tema. Uhum. Então, a gente trabalha em função disso, né? Então, vamos supor, tem um conflito familiar, né? Esse é o tema. Uhum. Então, tá bom. Aí fazemos lá um exercício que às vezes pode ser de uma respiração, de uma concentração, enfim. Então, vamos produzir a Uhum. partir desse tema em mente, né? Uhum. A partir do momento que você toca no ponto do tema, você já está abrindo o seu imaginário para isso. O referencial já fica todo. mais permeável. Uhum. Uhum. E então vamos produzir uma imagem, né? E como eu não tenho controle do produto final, então é sempre esse trabalho, um pouco do desejo e um pouco daquilo que se manifesta por conta própria, que é o Uhum. trabalho do inconsciente. Uhum. Né? E nisso vem as imagens, e a partir daí você começa um trabalho depois de feito, a pessoa ela vai olhar para o que ela fez e vai tentar identificar alguma coisa que lembra, alguma figura, sabe? Pensou em alguma coisa, isso te lembra alguma coisa. Então ela fica aberta para poder, e nesse jogo de associação e também de amplificação, é que vai tecendo lá um diálogo, né, de sentidos, de significados. Vai remontando ou finalizando o mosaico. E Vai entendendo isso, vai isso, compondo, vai né? compondo. Ou expandindo, ou né? Isso. Aquela imagem, né? Mais um in, zoom out, vai entendendo o que está acontecendo ali de certa forma, elaborando melhor o que está acontecendo. Isso. Tem até um tema de estudo que me interessa, que talvez futuramente eu possa desenvolver, Uhum. que é um pouquinho daquela tradição da borra do café. Aham. De uma certa Olha que forma, interessante. Aham. Uhum. ela passa por ali. Tem né? o que você está fazendo já tem uma ondinha aí, né? Tem uma coisa aí, não tem? Isso, tem. Isso me instiga, mas ainda é muito uma ideia, Uhum. mas eu acho que passa por ali, Uhum. né? Porque a borra do café é o mesmo princípio, Sim, né? Cada um faz o seu. o acaso, Isso. né? Tem isso aí também, né? Uma questão de sincronicidade, outros elementos que... Então, ronda um pouquinho esse... É um misto de mistério, mas tem um trabalho subjetivo, mas também tem um trabalho quantificável. Uhum. Que é exatamente o meu propósito no doutorado e no mestrado foi quantificar, criar um método capaz de identificar para não ficar preso só a uma leitura muito subjetiva, mas que de fato aquilo me dá subsídios para uma leitura muito mais objetiva. Sim. Né? Eu imagino que esse estudo da borra de café deve trazer pérolas também no sentido histórico e simbólico, né? Do que está por trás, quem que fazia aquilo e tal, né? Deve ser bem legal também. Vão vir tesouros extra, né? Para que talvez até se interliguem no estudo de antes, esse. Até porque justifica muito desse próprio interesse que veio de Jung e se expandiu, que é de entender que a técnica ali, no caso a paisagem psíquica, é um instrumento que te propicia a abertura de um canal, mas que tem tantas nuances que vão se somando, que chega um ponto que ele é um elemento pequeno em relação a tudo que ele provoca. Então, na verdade, ele é o meio para se abrir o campo de pesquisa. E é como que esses recursos, essas técnicas, elas estão aí desde sempre, mas a gente também vai refinando. Acho que um dos propósitos é refinar um instrumento talvez mais contemporâneo, mas que fala das mesmas coisas que a borra de café, que outras artes aí também já fizeram e fazem já há tanto tempo. Ou seja,
por sua importância, não se esgota. Uhum. Se não se esgota é porque tem um valor. Sim. Se não teria ficado Isso. desatualizado ou esquecido ou sim, para baixo da isso. terra, como É. né, os vão construindo a cidade em Isso, cima e sim. vai ficando para lá. Mas já que tá aí, né? Dentre tantas, bom, você entrou numa ferramenta ou pegou um pincel específico para a abertura desse conceito de paisagem psíquica. Quais são outras técnicas possíveis para também ampliar essa visão de paisagem psíquica, né? O que mais pode ser usado na prática, né? Como ferramenta para entrar aí? Qualquer técnica que a gente chama de projetiva, né? Porque projetar no sentido imagem interna, imagem externa. Qualquer técnica projetiva, desde o mais simples, que é um pedaço de papel e o lápis de cor, ele já vai dar conta desse fenômeno. Né? Entendo eu que mesmo um artista muito treinado, habilidoso, de um controle motor excepcional, que consegue traduzir muito da sua ideia em imagem, mesmo ele, tecnicamente falando, está sujeito à intervenção do inconsciente. Sempre, não? Sempre. Não tem como fugir, não verdade? Tem como. Então, mas aí quanto mais você desconstrói aquela necessidade de fazer a forma perfeita ou dentro de um modelo e investe muito mais no exercício do reconhecimento do próprio padrão, né? Um fluxo mais intuitivo? Isso. Aí você vai chegando de fato no valor do processo, do uso do recurso. Então, qualquer atividade, né? Exatamente, porque ele é menos técnico e mais intuitivo, mais voltado para os símbolos do inconsciente, certo? E se acessa áreas mais sensíveis e acessa campos ainda não trilhados, né? Então, entendo eu que o conteúdo, quando é importante, e sempre é importante, ele vai se manifestar de qualquer jeito. Porque ele quer, né? Porque tem uma vontade, falar em desejo para o inconsciente é uma afronta, não é isso, né? Mas é como se dissesse que tem uma tendência a vir à consciência, se bem que nem tudo vai vir à consciência. Nosso inconsciente, a gente entende que não é só uma porção individual da sua própria história, mas também ela transpassa, é o transpessoal. Né? Isso já vem sendo estudado há muito tempo, enfim. Não só na psicologia, mas nas práticas religiosas, enfim. Então, o conteúdo ele tem uma tendência a vir, a se manifestar. E quando eu utilizo um instrumento que pode ser do mais simples, como um desenho sobre papel, ou uma mais refinada como a paisagem, você está dando um meio para que isso de fato vingue. Então, nós falamos muito em propedêutica dos materiais, que é um estudo, né, que ele vai dar conta de quanto que o material pode potencializar a manifestação de um conteúdo. O quanto que ele pode ajudar de fato um paciente a tomar conta, entrar em contato com um certo conteúdo, com um material mais propício para aquilo. Sim. Né? E o legal aí que da parte do terapeuta, né, no caso arte terapeuta, tendo conhecimento também a qual elemento cada um desses está relacionado, ou o cruzamento de elementos também, né, porque às vezes por exemplo, um fio, ele pode ser o elemento ar, né, por relação, mas uma hora que você pega esse fio e faz uma costura, ele coagula.
ele vem para a Terra também. Isso, Então sai, exatamente. né, sai de lá, já traz para cá porque traz uma forma, ele deixa de ser algo solto, né? Então o estudo dessa propedêutica também é bem importante para quem está no sentido de acompanhar esses trabalhos para junto com a pessoa, né, trazer essa elaboração, verdade? Então é importante, de um lado, que o arte-terapeuta ele tenha um certo contato com a mais vasta gama de materiais possível da sua condição de expressividade. Uhum. Então, uma linha com outra linha conecta, ela dá um nó, Uhum. né? Ela faz um corpinho, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo ela tem uma rigidez que uma aquarela dispersa. Então, assim, tem uma função, mas ela também tem uma certa restrição, ela vai até um certo ponto. Uhum. Então, assim, é comum no processo terapêutico que você vá testando vários materiais. Uhum. E uma coisa é o material, outra coisa é o material relacionado com o indivíduo, né? Isso. Que daí já é um outro vira um outro universo, né? Então, quando você compreende a demanda do paciente que está sendo colocado, que muitas vezes ele não tem consciência, mas você já percebeu aquilo que tem que ser trabalhado, a seleção adequada do material para aquele tipo de percurso, ele acelera e potencializa o processo terapêutico. Uhum. Então, eu dei aí um exemplo, por exemplo, né, nessa coisa do fio e do ar e da coagulação quando Sim. isso se torna um patchwork, daí vem para o elemento terra, né? Quais seriam outros daí? Ar, terra, dentro de ar, terra, água e fogo, né? O que mais poderia a gente fazer paralelo rápido, só por curiosidade aqui? O elemento água, por natureza, são as tintas aguadas. Falou da né? aquarela já. Aquarela, até porque ela tem uma transparência, a água tem transparência, então é um meio expressivo de dispersão. Né? Fusão também, não? Então você pensa que se uma pessoa ela tem muitas vezes uma necessidade de controle, de rigidez, né? Ou até de embotamento, enfim. A aquarela, ela desafia no sentido de não te permitir ou te colocar uma outra possibilidade de lidar com aquilo. Então, muitas vezes até pelo confronto, você cria uma dinâmica interessante terapêutica. Com Então certeza. tem essa função. Uhum. Então, muito enrijecido é pedra, é duro. Né? O contraponto disso é o aguado, o aquarelado. Então você também cria uma... Que daí pode estar no lugar de uma pessoa que com uma dificuldade, por exemplo, de limites. Sim. Ou uma estrutura, pouca estrutura, que daí pode ir, por exemplo, trabalhar com esculpir pedra, por exemplo? Sim, com certeza. Você falou do fogo, eu lembrei de um trabalho que eu fiz com pacientes com HIV positivo. E em uma época que ainda assim você tinha pouco espaço para falar sobre isso, de expressão, tinha muito preconceito. Né? E eu lembro de um paciente que ele fez um trabalho muito modesto, né? Dentro de muitas possibilidades ele fez muito pouco. Né? Mas eu entendi, fiquei assim um pouco atento àquilo, me questionando como que uma pessoa com tantos recursos ela faz tão pouco. Né? E guardei aquela indagação. Num certo momento seguinte, eu trabalhei com material que é o giz de cera que você aquece com uma vela e ele derrete. Então você está fazendo uma transmutação do material, que é rígido, ele fica mais pastoso. Então, a partir do fogo. Se é rígido, ele transmuta e faz esse movimento de expansão. Perfeito. E foi ali que ele fez um trabalho vigoroso. Então, era muito contido o primeiro trabalho
Então, percebe a relação da importância do material, ele vai conectar com uma demanda e aquilo vai explodir. Então, literalmente, ele explodiu, né? E aí o elemento fogo ali teve um valor fundamental, que ele transformou a rigidez na pastosidade. Ele permitiu o próprio material e a fusão com fogo fez esse exercício. Então, potencializou algo que ele tinha lá dentro, incubadinho, e que com material adequado aquilo explodiu. Nenhum outro elemento poderia abrir aquela porta. Quando veio o fogo, deu início a esse processo. Não que não seria, né? Outros, mas talvez mas esse era o mais indicado para abrir aquela porta. Era a chave. A chave era o fogo. Alguma coisa assim. Uhum. Então, ter consciência dessas sutilezas, por isso que eu falo que o profissional tem que estar, de fato, muito aberto para experimentar o seu próprio processo, né? Ter a dimensão da maleabilidade, da condição expressiva de cada material, porque isso vai te dar um respaldo técnico e, de fato, de forma mais sensível, né? Propiciar isso para o outro, entendendo que aquilo pode amplificar o processo. Esse processo é alquímico, certo? É alquímico por natureza. Por natureza. Aí, a imagem que me vem, eu acho que é uma das imagens mais clássicas da alquimia, assim, ou pelo menos do que se vê sobre alquimia, é um caldeirão, verdade? É um caldeirão. O caldeirão é a bruxa ou o bruxo, né? Ou os dois juntos, porque, né? Um guarda a experiência ou acompanha a experiência do outro, né? Sim. Esse caldeirão, que eu sempre, para os meus alunos, eu falo que é a própria mandala, né? É verdade. É o campo é o vaso alquímico, é o espaço de contenção da experiência. No caso, uma poção, seja ela qual for que está acontecendo ali dentro. E sempre está, como a gente está falando, submetido aos elementos. Sim. Tem o fogo aquecendo, tem mais ou menos ar, tem mais ou menos água, e a terra são os ingredientes ali, que vem cada um com a sua ênfase, com o seu momento e etc, né? Para que aquela composição seja feita e chegue ao opus, chegue ao objetivo alquímico ali, daquele negócio todo. Então ligamos já na mandala, né? Que é o último passo aqui dessa nossa conversa de hoje, porque dá muito pano para manga. Então, enquanto o senhor tiver afim, a gente vai fazendo mais, viu? Nessas paisagens todas, as mandalas, os círculos, como que é isso? Eu gosto muito de um ensinamento que o próprio Jung coloca, que a figura mandala, que ela aparece, quando ela aparece espontaneamente num processo, é indicativo de um movimento interno, né, da psique, de tentar organizar aquilo que está disperso, né? O próprio Joseph Campbell tem um livro bastante importante, que é O Poder do Mito, que fala do sentido pedagógico do uso da mandala pelo Jung. Exatamente nesse sentido. Quando ela aparece, ela está indicando que naquele processo, que pode ser um processo dentro da própria terapia, o paciente está tentando organizar aquilo que estava aparentemente disperso. Quando ele faz uma forma mandálica, é uma estrutura, é um símbolo que desde a antiguidade, o círculo, a esfera, é considerado como uma forma absoluta de perfeição, até de divindade, né? O Sol é redondo, né? O planeta é redondo, quer dizer, então são macros de uma experiência que é micro. Então a gente tem, como se dissesse, introjetado a ideia do círculo como essa figura de perfeição. Então quando eu faço esse movimento espontâneo, de fazer um movimento circular e dentro dele compor elementos, eu estou exatamente compondo a minha psique, dando uma estrutura para ela. Né? Então tem essa função, o próprio exercício de fazer a mandala tem uma função per se terapêutica. Um sinal
de chamado de início ou de já instalado o processo. Isso, indicando que ali tem um movimento muito salutar de organização, de estrutura. Não é à toa que o Jung produziu figuras mandálicas espontaneamente. Num período de guerra, que ele foi médico de guerra, e então ele tinha um caderninho de anotações, e ele, claro, num contexto de guerra, era médico, lidava com todo tipo de atrocidade e sofrimento. Então, uma forma compensatória de não sucumbir a tudo aquilo foi a produção espontânea de figuras mandálicas. Toda manhã ele desenhava figuras mandálicas, né? Mas não sabia o que ele estava fazendo. Só depois de um tempo que foi estudando a alquimia, fez as suas viagens para a África, entrou em contato com várias culturas, que ele foi identificando que aquilo que ele fazia, acontecia, ele também via como formas de produções espontâneas nas culturas, como elementos agregadores. Sim. Então ele vai identificar o próprio símbolo da figura mandálica como símbolo do si mesmo. Entrar em contato com a região mais profunda, aquilo que é mais íntimo, que é próprio, que é singular de cada pessoa. A gente vê a importância desse símbolo, né? Porque ele é um símbolo ou uma forma extraterrestre, no sentido de uma girafa, por exemplo, não está vista no céu, senão na composição talvez das estrelas e tal. Mas o círculo, ele está em todos os planetas sem exceção. E está nas órbitas dos planetas e nessas inter-relações todas, né? E extraterrestre e intraterrestre também, no sentido de micro. Sim, sim. Né? No átomo, em tudo está presente essa forma primordial, né? É sempre bom não perder de foco a relação do micro e do macro, né? Quando o corpo é utilizado como protótipo de divindade, de beleza, né? Para falar de uma divindade, então se a divindade é perfeição, quando o grego utiliza lá a forma do corpo, para poder falar da divindade, ele fala o corpo é a divindade, o corpo é o campo sagrado. Não só para o grego, mas também para a própria igreja, o corpo é o templo sagrado. O vaso alquímico da vida parcializada, né? Ou a vida com a sua individualidade, né? É como se o corpo tivesse todos os componentes do próprio cosmos. Quer dizer, e eu li uma matéria já faz um tempo, achei muito curioso, porque uma das ideias que se coloca, né, de que a vida na Terra floresceu muito em função dos elementos químicos que tem na cauda dos cometas. Então, o mesmo elemento que tem lá, tem aqui. Como se dissesse, passou algum, né, como sempre passa, e vai pulverizando. Isso nos dá uma ideia de que a gente começa a pensar sobre essa relação do micro e do macro, como que aparentemente é tão distante, mas aí quando você começa a aprofundar, você fala, puxa, tá aqui. Então a própria ideia do corpo, a própria ideia da figura mandálica, elas dão conta, são símbolos muito precisos que falam dessa conexão profunda entre o eu, o outro, o eu mundo, né, do micro e do macro, indiscutivelmente. Sim. Você fala da flor e do polinizar, né? Eu não sei se foi do Edinger que eu li, que as mandalas são como flores. Eu tava nesse estudo querendo entender por que são tão atrativas, né? Eu trabalho com esse negócio há certo tempo e eu não vejo quem não goste. E aí, falava que as mandalas são como flores que atraem, que servem e são bonitas e cheirosas exatamente para atrair os polinizadores ao processo da vida da flor. Assim como as mandalas são como ímãs que nos atraem ao processo da vida e do processo da vida, né? Do processo de individuação.
Você me falou de flor, tem uma imagem que o Edgar Morin ele coloca, que ele vai dar um exemplo sobre o processo de conhecimento. Ele usa a flor, uma flor como símbolo, porque ele fala, a flor, ela, pela própria constituição dela, geralmente ela é circular, né? E ele coloca que o fulcro do conhecimento está no meio, quer dizer, de lá vem a origem, depois você vai colocando as pétalas. Então ele fala que cada pétala que surge é uma variante desse conhecimento básico, e quanto mais pétalas tem, mais você vai fazendo amplificações disso, mas você nunca perde de origem o elemento gerador. Por isso que é uma flor. Ela Que se mantém maravilha. coesa dentro daquela estrutura. Maravilhoso. Ela varia, mas ela é constituinte daquele primeiro. Professor, eu acho que a gente tem que parar por aqui. Porque hoje eu me vi com uma camisa florida vindo para essa entrevista. Verdade. Eu me vi passando por 2 cemitérios Isso. na vinda para cá, Sim. pensando sobre a morte. Aqui por trás dessas flores tem esse pretão aqui. Verdade. Então acho que a gente chegou, talvez no ponto de hoje, né? Faço votos que tenham mais. Convido quem está assistindo essa conversa, entrevista, aos conteúdos que estão nesse mesmo canal do Joseph, não professor, ele não é o Joseph Campbell, mas que o professor citou desse livro de Joseph Campbell, que depois virou uma entrevista. Isso. Né? E ele bonito, ele também fala aí sobre mandalas. Sim. Então isso nesse canal aqui tem esse trecho editado. Também alguns trechos que eu tirei do filme Nise, Sim. O Coração da Loucura, que né, mostra as mandalas aparecendo de forma espontaneamente, em casos bem interessantes, que eu acho que vale a pena. Isso. E quem sabe, se minha intuição for seguida, saindo daqui eu vou gravar lá no cemitério. Talvez falando sobre a vida e a morte como o processo da vida. Então, professor, agradeço. muito grato. Eu que agradeço. Que maravilha. Que bom. Chegamos a boas pérolas. Que bom. Eu acho que sim, vai ajudar, né? Esse é o objetivo disso aqui tudo, né? Contribuir com outras pessoas que querem compartilhar dessas informações e, quem sabe, se estimular para ou irem atrás de mais ou produzirem mais dessas, sim. Né? Muito grato, então. Agradeço. Valeu. Valeu, até logo, até o próximo vídeo.